Olá, tudo bem com vocês? Estamos voltando ao nosso programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Sempre uma honra estar aqui com vocês, poder ter esse contato com vocês. Uma honra estar aqui na TV Justiça para falar de um tema muito importante, continuando nossa aula, né? Falar na nossa aula 2 de um tema muito importante. O tema desse nosso encontro é parentesco e filiação. E na aula de hoje nós vamos falar de filiação. Nós vamos falar das questões controvertidas acerca da filiação, como é que se estabelece essa presunção de paternidade, quem é o filho, quais seriam os direitos do filho, de que forma que vamos estabelecer essa relação. Isso vai ser muito importante para a gente dar um fundamento para todo esse nosso encontro, para você entender questões rotineiras, como é que eu faço para registrar o meu filho, e etc e tal, como é que se estabelece essa relação, essa presunção de paternidade que existe no Código, por que ela não se estabelece a presunção de maternidade? O que é presunção de paternidade? Né? Afinal de contas, o que é isso? Então nós vamos falar sobre isso agora na aula de hoje, lembrando que nós estamos aqui com uma participação especial dos nossos queridos alunos, a Clenilda, que está aí para vocês, o João e a Rosineide, que estão aqui assistindo a nossa aula, vão fazer as perguntas, se eu deixar dúvidas no final da aula, mas você também pode participar, você também pode fazer as perguntas, você lembra do nosso e-mail, né? Mande e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Não deixe de mandar e-mail não, manda e-mail identificando qual é a aula e qual é o professor. O tema da aula, professor, para ficar fácil, para conseguir chegar em mim essa sua dúvida, para eu ter esse contato, conseguir solucionar essa dúvida. Então não esqueça do nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E eu estou aguardando. Lembre sempre só de identificar qual é o tema da aula, quem é o professor, conseguir chegar em mim. Lembrando o seguinte, agora voltando para a nossa aula especificamente, na nossa última aula, que na verdade foi a primeira aula desse nosso encontro, a primeira das nossas 5 aulas, nós falamos das relações de parentesco. E nessa aula eu expliquei para vocês, tentei deixar mais expresso para vocês, como é que se formam as relações de parentesco no nosso ordenamento, qual que é a tutela jurídica, a questão da Constituição Federal, e dos seus artigos 226 e 227, e classifiquei o parentesco para vocês em parentesco natural, parentesco civil e parentesco por afinidade. O parentesco natural é aquele que estabelece pelo vínculo biológico, né, o parentesco consanguíneo. Também o parentesco civil é aquele que tem qualquer outra origem. A gente falou do parentesco por adoção, o parentesco decorrente da reprodução assistida heteróloga, e também o parentesco socioafetivo, muito importante. Terminamos falando também do parentesco por afinidade, aquela relação dos cônjuges e dos companheiros com os parentes do outro cônjuge ou do companheiro, que é o parentesco por afinidade. Na aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é o tema da filiação. Como é que se estabelece essa relação de filiação no nosso ordenamento? Eu gosto sempre de começar um encontro falando alguma coisa de história. Eu sei que tem gente que não gosta muito de história, ela vem ele com história, etc. Mas a história é fundamental. Para você saber de onde você veio, para saber até para onde você vai, você precisa conhecer a história. O Miguel Reale dizia que eu não posso afastar a análise do direito do momento cultural em que eu estou vivendo. O momento cultural e histórico, ele é fundamental. Então eu preciso saber o que aconteceu lá atrás para saber o que está acontecendo hoje. Então essa questão da filiação é uma questão que ela envolve dúvidas e questões na sociedade há 1000 anos, há 2000 anos, desde Roma, desde da Roma Antiga nós já tínhamos essa questão. Por quê? Porque lá na Roma Antiga era importante se determinar quem era filho, quem não era o filho, tinha a importância desse filho chegar a integrar aquela família, estar sob a proteção do pater familias, porque se ele não fosse reconhecido, ele poderia inclusive ser escravizado. Então o que aconteceu? O gênio romano, pensando nessa hipótese, ele criou uma presunção da paternidade. O que eu falei na minha aula 1, que eu vou reiterar agora para a gente conseguir desenvolver essa presunção, é a seguinte: para vocês verem como o gênio romano ele era tão inspirado, e nós estamos falando de um gênio mesmo, é que o que foi criado lá atrás está durando até hoje, até os dias de hoje, e vai durar durante muito tempo. Então, há 2000 anos atrás, há mais do que isso, se criou uma presunção de paternidade que está hoje
prevalecendo ainda. Isso é questão relacionada a essa genialidade. E todo o ordenamento brasileiro, o ordenamento ocidental, na França, na Alemanha, a gente tem origens com base no direito romano. E isso é muito importante a gente ter essa ideia. O que acontecia em Roma? Em Roma eu falei de um brocardo, de um ditado. Eu não gosto muito de ficar falando muito o latim nos dias de hoje, porque parece ser algo muito pernóstico. Eu, particularmente, conheço alguns brocardos em latim que a gente usa no dia a dia. Então, alguns aparecem para vocês precisam conhecer. Um deles era o mater semper certa est, que nós falamos na nossa aula 1. A mãe sempre é certa. Por quê? Pensa que você está em Roma, há 2000 anos atrás. Ninguém pensava, por óbvio, em exame de DNA. Nem se falava em exame de sangue, não tinha isso em Roma. Tá? Então a mãe sempre era certa. Por quê? Porque é uma característica da diferença fisiológica entre o homem e a mulher. A mulher engravida, então você vai saber que o filho saiu daquele ventre, salvo aquelas histórias de novela, né, em que ela vai ter um filho longe da cidade, daí o pai dela faz com que uma outra pessoa reconheça esse filho, para que ela não fosse declarada uma mulher sem honra. Isso a gente via em novela. Mas a regra geral sempre foi, a mãe sempre é certa. Por quê? Porque eu via ali aquela criança sair desse ventre materno. Ótimo. E o pai? O pai sempre é incerto. Não estou desconfiando de ninguém, pelo amor de Deus, mas o pai sempre é incerto. Por quê? Porque precisava fazer o que hoje a gente tem, o exame de DNA. E, na verdade, quem é de nós que fez um exame de DNA? É a minoria. Ninguém faz o exame. Essa presunção, então o direito romano, e não tinha DNA naquela época, o direito romano teve que achar uma solução para essa questão. Afinal de contas, quem é o pai? E naquela sociedade, a questão da paternidade era fundamental. Como eu falei para vocês, se ele não fosse reconhecido, essa criança poderia ser até destinada à escravidão, poderia ser até escravizada. Então ela deveria ser tutelada pelo pai para integrar aquela família, estar sob a proteção do pater familias. Então era fundamental saber quem era o pai. E o que é que o direito romano criou? Ele criou a chamada presunção pater est. Presunção pater est. Na verdade, toda doutrina, e vocês vão ver em acórdãos também, em julgados, em sentenças, tal, eles usam metade da frase, presunção pater est. A frase inteira é um pouco mais longa. A frase inteira diz o seguinte, pateris est quem nuptiae demonstrat. Pateris est quem nuptiae demonstrat. Tá, eu não entendi nada. O que significa isso? Significa o seguinte, o pai é aquele que as núpcias demonstram. Pensa que nós estamos diante do legislador romano tentando resolver um problema. Qual era o problema? Quem é o pai dessa criança? A mãe eu já sei quem é, porque tem lá a moça que ajudou a fazer o parto, todo mundo viu nascer a criança, todo mundo viu essa mãe grávida. A mãe é ela, a mãe sempre é certa. Mas quem é o pai? E eu preciso determinar quem é esse pai, por quê? Porque vai ter todo um complexo de relações jurídicas para estabelecer os efeitos decorrentes dessa paternidade. Então o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, o pai é o marido da mãe. Não é isso que acontece hoje? Não é isso que acontece na maioria das vezes? Então está lá. Pater est quem nuptia demonstrat. O pai é aquele que as núpcias demonstram. Ou seja, o pai é o marido da mãe. Se a mãe é casada, nasceu a criança, quem é o pai? É o marido. Isso lá em Roma, não é isso que está vigente hoje? Se o homem é casado, a esposa dele engravidou, nasceu a criança, ele vai lá e ele é o pai. E essa é uma possibilidade até muito importante, porque vai trazer uma distinção bastante grande entre o casamento e a união estável, que pouca gente leva em consideração, que é a seguinte, a mulher casada, ela pode chegar ao cartório de registro de nascimentos e falar o seguinte, nasceu um filho, eu sou casada, o pai é fulano porque ele é o meu marido. Ela pode fazer isso, ela leva
no registro o termo de nascimento da criança, que vai provar que ela é a mãe, e informa que ela é casada com o marido, que por essa razão, então, o marido é o pai. Repara, o marido é o pai. É exatamente isso que está dizendo aquela presunção que hoje doutrina e jurisprudência usam um pedaço da frase. Presunção pater est. O marido da mãe é o pai. O marido da mãe quando? Pode ser o marido da mãe na época da concepção, pode ser o marido da mãe na época do nascimento. O nosso ordenamento tomou como ideia a postura de que o marido da mãe na época da concepção. Se a mãe era casada no momento em que a criança foi concebida, o pai é o marido. Então, repare, é uma vetusta, é uma antiga presunção que está durando mais do que 2000 anos. E ela vai perdurar por mais do que isso. Ela vai perdurar até o momento em que a gente tem a possibilidade de fazer um exame de DNA sem custo nenhum e automático no momento do nascimento. Por quê? Porque quantas pessoas que estão vivas hoje que foram reconhecidas em razão do exame de DNA? A maioria das pessoas foram reconhecidas em razão dessa presunção. Os filhos de pais casados. Já eu faço essa distinção, não é discriminação, mas os filhos de pais casados. A maioria foi reconhecida em razão dessa presunção. Mesmo que o exame de DNA tenha sido feito de maneira gratuita, rápida e indolor, mesmo que se chegue a essa situação, chega lá e tira uma gotinha de sangue, faz na hora e já descobre que é pai, é capaz de alguns pais, alguns maridos não quererem fazer esse exame. Eu reconheço, o filho é meu e acabou-se, não quero saber. Tá? Então essa presunção, que foi criada há mais de 1000 anos atrás, é uma presunção que tem muita importância e que está vigente no nosso ordenamento hoje. Lógico que essa presunção, ela está mitigada um pouco em razão do exame de DNA. E depois nós vamos ver da questão da paternidade socioafetiva. Por quê? Porque com o advento, a descoberta do exame de DNA, lá na década de 80, virou uma febre, né? E essa febre acabou contagiando um pouco o ordenamento. Muitos julgadores passaram a julgar a questão da filiação só em razão do DNA. Mas pensa o seguinte, esse microcosmo do exame de DNA, dos filhos reconhecidos em razão do exame de DNA, é um microcosmo micro mesmo, ele é muito pequeno em razão da pleiade de filhos, da variedade de relações aí de filiação que ocorrem no nosso ordenamento. São poucos os filhos, se você levar em consideração essa nossa população de 200 milhões de habitantes, são poucos os filhos que são reconhecidos em razão do exame de DNA. É uma saída, a gente sabe que existe ação de investigação de paternidade, isso nós vamos discutir bastante nas nossas próximas aulas sobre a questão da investigação de paternidade, o reconhecimento voluntário da paternidade, ou o reconhecimento judicial da paternidade. É uma saída, mas não é a maioria da população que está recorrendo a ela. A maioria da população, com certeza, recorre ainda a essa presunção, a presunção pateris est. Essa presunção, então, foi criada pelo gênio do direito romano. Só que essa presunção hoje está mitigada. Por que ela está mitigada? Primeiro porque a norma constitucional proíbe qualquer discriminação entre os filhos, o que significa dizer que, sendo filho do casamento, sendo filho fora do casamento, como eu já disse para vocês, é filho e merece toda a proteção do Estado. Então não pode haver tratamento discriminatório, isso é importante. Eu falei na primeira aula, mas eu vou estender isso um pouquinho mais para vocês entenderem o que é o tratamento discriminatório. Às vezes a gente ainda vê uma ou outra forma de denominação nesse sentido, que eu acho que é absolutamente equivocada, vai contra a Constituição, mas é bom passar para vocês que estão estudando direito aí, ou vocês que querem entender o que acontece no direito, muito embora não tenham estudado,